Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que esse vídeo encontre todos bem, as famílias de vocês bem também. E vamos lá, né? Para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos começar a trilhar os caminhos para a independência do Brasil. Por que independência? Porque o Brasil foi um dia uma colônia de Portugal. Lembrando que os portugueses aqui chegaram, né, em 1500, dominaram os nativos, os indígenas, e assim, né, colonizaram o que hoje é o nosso país, o Brasil. Um dia, lá em 1822, né, como nós vamos começar a ver agora, o Brasil começa a trilhar aí os primeiros passos até o caminho que se torna um país independente da metrópole, um país independente de Portugal. Para hoje vocês vão assistir essa videoaula com atenção, vamos continuar aí utilizando o caderno do aluno do material aí do São Paulo Faz Escola. Só que essas páginas aqui, galerinha, vocês não têm no de vocês, tá? Eu tirei do Drive da intranet, então, portanto, vocês vão copiar e responder as questões no caderno. Os textos, aí, os documentos, as fontes, não é necessário copiar. Não se esqueçam de enviar as fotinhas da tarefa pronta lá para o professor José Aparecido até o dia 23 de setembro. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição no plantão da quinta-feira, dia 17 de setembro. Vamos lá, ó. Essa é a situação de aprendizagem 3, processos de independência na América Latina e sua fragmentação política. Começamos aqui com duas notícias, tá? Hoje se fala muito em fake news, né? Uma fake news, como todo mundo sabe, é uma notícia falsa, tá? O caderninho do aluno, ele traz aqui duas notícias. Vocês vão ler e analisar e marcar se ela é verdadeira, confiável, ou se ela é uma notícia fake, se ela é uma fake news. Vamos lá? Carta de Dom Pedro I a Dom João VI. Lembra o Dom João VI, aquele cara que fugiu do Napoleão, que veio para o Brasil e depois, em 1821, volta para Portugal e deixa o filho dele aqui, o Dom Pedro? Vamos ver o que o Dom Pedro escreveu para o papai dele? Meu rei e pai amado, vejo que a instabilidade política que assola minha pátria chegou a tal patamar que tenho que seguir vossos passos, e assim como Vossa Alteza sabiamente agiu durante a revolta do Porto, declarar a república e acalmar os ânimos daquele que tramam contra a minha real coroa. Peço humildemente sua bênção para enfrentar tal desafio. Vamos analisar, galera. Será que o Dom Pedro I declarou a república no Brasil? Vamos pensar. Será que essa é uma fake news ou é uma notícia verdadeira? Será? Segunda notícia. O Haiti, nós já aprendemos sobre o Haiti, né? Foi o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, onde os ex-escravizados assumiram o poder, declarando uma república. Por sua vez, os países que compunham a América Espanhola também declararam a república enquanto forma de governo e se emanciparam a partir de um processo de confrontos entre a elite local, crioulos e a metrópole. Na contramão dos processos de emancipação, o Brasil manteve a monarquia como forma de governo. O que está falando aqui? Que lá no Haiti teve uma revolta de escravizados, eles proclamaram a república lá e assumiram o poder. E todos os países da América Espanhola, né, a partir de processos, aos poucos, também declarando a sua independência, foram se tornando repúblicas, onde os crioulos, ou seja, né, os comerciantes que foram nascidos na América e eram ricos, foram tomando o poder aqui. E fala também que o Brasil, ao contrário,
de todos os outros países da América, quando se tornou independente, manteve a monarquia como forma de governo. Será que essa notícia é confiável ou é uma fake news? Vamos pensar? Mais para frente, se vocês forem prestando atenção na aula, vocês conseguem responder, tá? Aqui, galera, nós temos um trechinho da primeira Constituição brasileira, que foi promulgada, olha só por quem? Pelo Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Num primeiro momento, Portugal não reconhece, não quer abrir mão da sua galinha dos ovos de ouro. Então, o Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil, se alia ainda mais com a Inglaterra, e para que o Brasil fosse um país, reconhecidamente um país, né, ele promulga, na verdade ele outorga, né, porque ele obriga, né, a primeira Constituição do Império, tá? Então, se o Brasil se torna um império após a sua independência, essa aqui é uma fake news, né? Porque o Brasil não se tornou uma república. Se o Brasil era um império, o Brasil era uma monarquia, tá? O Brasil foi a única monarquia das Américas após a sua independência, tá? Guardem essa informação, galerinha, tá? Então, vocês vão ler aqui a fonte 1, que é um trechinho da primeira Constituição brasileira, que foi outorgada por Dom Pedro I. Por que outorgada? Porque ele não aceitou a Constituição que os deputados brasileiros começaram a fazer lá em 1823. Ele achou que ele ia perder poder, mandou os deputados ir catar coquinho na ladeira, tá? E outorgou uma Constituição em que ele cria o tal do poder moderador, ou seja, ele começou a mandar em tudo, tá? Aqui no outro documento, nós temos um trecho, uma Constituição bem diferente, tá? Que foi a Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, eles têm a mesma Constituição até hoje, tá? Ela é considerada um documento vivo e ela tem 17 emendas, se não me engano. Toda vez que os estadunidenses querem colocar alguma coisa nova na Constituição deles, eles colocam uma emenda, tá? O Brasil não. O Brasil já teve várias constituições. 1824, 1837, depois em 1891, quando se proclamou a República, depois o Vargas fez outra e várias constituições, enfim. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas a Constituição dos Estados Unidos não, tá? Ela é um documento considerado vivo, tá? Porque é a primeira até hoje, lá desde 1781, tá? Então, vocês vão ler a Constituição brasileira, a primeira, a Constituição de Dom Pedro II, lá de 1824, vão ler o artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos e vão responder aqui, ó. Após a leitura das fontes, grife as palavras desconhecidas e busque seus significados, se tiver alguma, né? Letra B. Quais as formas de governo foram adotadas após a independência dos Estados Unidos e do Brasil? Explique retirando o trecho das fontes que expliquem o regime adotado. O Brasil adotou uma monarquia, como eu já falei para vocês, e os Estados Unidos adotou uma república, tá? Mais uma vez, os regimes mais comuns, as formas de governos mais comuns que existem atualmente é a monarquia, né, onde o país é governado por um rei ou por um parlamento, e a república, onde o país é governado por um presidente. Galera, vocês sabem, né? A Inglaterra, ela é uma monarquia, só que a rainha da Inglaterra, ela não governa. Quem governa lá é o parlamento. Então, a Inglaterra, ela é uma monarquia parlamentarista, tá? Onde o rei reina, mas não governa, tá bom? Depois, nós temos aqui um trecho também, né, de uma carta que o Dom João VI escreveu para o Dom Pedro, né, em 1822. Então, o Dom João VI estava lá em Portugal. O Dom Pedro estava aqui no Brasil, né? Estava prestes a proclamar a República, a independência, perdão. Estava prestes a proclamar a independência, perdão, tá? Dom Pedro I. O Dom João VI manda ele ficar quieto,
tá? Não falar mais nada. Recomenda que ele fique quietinho, que ele tenha cautela. O que que ele faz? Ele responde, né? No dia 22 de setembro de 1822, falando que ele não ficou quieto, declara a deserdação dele, né? E que ele estava declarando aí mesmo o Brasil independente, tá? Depois de ler isso, vocês vão responder. Na fonte 1, quais são as recomendações feitas por Dom João VI a seu filho? E a partir da leitura da fonte 2, pode-se afirmar que Dom Pedro seguiu as orientações de seu pai, rei de Portugal? Ele não seguiu as recomendações, como eu já falei para vocês, né? Ele começa a xingar as cortes, fala que elas são horrorosas, enfim, ele não seguiu as recomendações do pai. Vocês vão pegar trechinhos aí do documento para justificar a resposta de vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau.